Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Eu cumprimento a todos com uma boa noite. Que a presença do nosso Deus se faça presente em nosso meio. E eu quero convidar cada irmão para se colocar de pé. Vamos estar iniciando mais um culto público, louvando a nosso Deus, engrandecendo. E como é esse momento tão especial, onde a gente tem a oportunidade, nesse dia de sábado, louvar o nome dEle, estar aqui com os nossos irmãos na fé e todos aqueles que estiverem acompanhando essa programação, que possam ser abençoados e assim estar agradecendo ao nosso Deus. Amém? Senhor querido, Senhor amado, Senhor, graças te damos pelo dom da vida, porque o Senhor nos protegeu, o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, obrigada, Senhor, pela vida dos meus amados irmãos que aqui estão. Senhor, que essa noite possa ser uma noite que o Senhor seja o centro, Pai, desse culto. Hoje, Jesus Cristo nos dê, Senhor, a liberdade em falar em alta voz que nós te amamos, que nós te servimos, que nós queremos te louvar. Usa, Senhor, a vida do Ministério Azael, de todos os irmãos que aqui estão, Senhor, para te entronizar, Senhor, engrandecer o teu nome. Quantas coisas, Senhor, o Senhor tem feito por nós e nós estamos alegres, as tuas misericórdias não têm fim. E por isso é a causa de não sermos consumidos. Hoje, Jesus Cristo, vem abençoando. Conduz, Senhor, o culto dessa noite. Que o teu nome, Jesus, seja adorado em todo momento. E que, Senhor, a tua glória seja engrandecida nesse momento. Que jamais, Senhor, possamos esquecer que o teu nome está acima de todo e qualquer nome. Obrigada, Senhor, pela vida dos jovens, dos irmãos, Senhor, que não fazem parte, Senhor, da nossa Unijovem, mas veio cultuar o Senhor, veio para esse culto entendendo que é o Senhor, o Deus direcionador desse momento. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor, que se faz presente. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias em Salmos. Nós estaremos lendo apenas 4 versículos. Salmos, capítulo 96. Onde nós somos, nesse momento, aí convocados a estar louvando ao nosso Deus. Salmos, capítulo 96, a gente vai estar lendo o versículo 1, 2, 3 e 4. Amém? Salmos, capítulo 96, que diz o seguinte: Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Amém? Então aqui o Senhor está nos convocando a estar louvando ao nome dEle, a estar adorando. Então se sinta à vontade, querido irmão. Sinta que nesse momento aqui, todos nós temos a oportunidade de estar engrandecendo ao Senhor, ao dono dessa casa, ao dono das nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa estar tomando conta de todo o ministério que se faz presente. Nós louvamos a Deus pela vida de Kevin e de todo o ministério que aqui está. Que os irmãos se sintam à vontade e que o nome do Senhor seja glorificado por meio da vida de vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor para glorificar o seu santo nome. E nós viemos aqui no intuito de adorar, de engrandecer o nome do nosso Deus. Se você sentir à vontade, você chegue mais aqui pertinho, para ficar todo mundo aqui mais próximo, senão pode ficar onde você está mesmo, que é a casa do Senhor, onde você tem liberdade para adorar o nome dEle. Eu vou ler a palavra do Senhor em Josué 1, do 7 ao 9. O Senhor ministrou em meu coração nessa tarde, que é um versículo bem conhecido, que diz assim: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas
por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tens de bom ânimo, e não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É a garantia de que nosso Deus está conosco a todo tempo. É a garantia de que nós temos que nos esforçar e que Ele cuida de tudo, mas que nós possamos guardar o que a palavra de Deus nos diz, que nós possamos guardar tão lindos mandamentos que tem a palavra do Senhor, e que possamos permanecer firmes, mesmo em dias maus, mesmo em dias pesados, em dias tão difíceis, que possamos permanecer buscando a presença do Senhor, porque é nele que nós encontraremos refúgio para as nossas vidas. Amém? Vamos adorar Ele nessa noite. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como
maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o meu
E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza não puxar, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. E tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces, tu és meu Deus, meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza não puxar, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Estás comigo. E tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me Amém. E assim agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom, né? Ouvir um louvor suave,
sei que Deus, Ele ama habitar no meio dos louvores. Se nós que somos meros mortais, né, nós somos eternos no Senhor, mas eu falo no sentido humano. A gente já ama tanto e imagine o Senhor recebendo a declaração de amor. Quero mais uma vez agradecer esse ministério, Azael, por tão... Sempre que a gente chama, eles estão tão dispostos, que Deus continue abençoando a vida de Mateus, de Cleidson. Como é que eu esqueço o nome do meu irmão querido aqui? Robson e nossa irmã Kevani. E também os demais, né? Porque o pastor da Assembleia, creio que eles são liberados. Então, quero agradecer também aqui a Assembleia de Deus, de onde uma parte deles fazem, uma parte dos membros do Azael estão congregando, né? Mas aqui também nessa noite nós temos visitantes, né, de outras congregações, amigos, e tem uma pessoa aqui que a gente está com saudade, né? Ela está ali sentadinha, é Nanda, né, Nanda? Nanda vai ali para a conquista e volta com sua mãe. Sei que Rita deve estar aí com um sorriso no canto, porque é bom, né, Rita, ter os nossos filhos pertinho. Quero te deixar registrado aqui em público o quanto que nós te amamos. E a Unijovem dessa igreja estará sempre em oração por você. Os demais visitantes, né? Tem meu amigo Léo, que já foi de uma geração lá atrás aqui da igreja. E ele está sempre aqui. Quando está em Tiruçu, ele vem aqui cultuar conosco, né? Então, e os demais irmãos que estão aqui, para eu não pecar. Estou vendo o Léo aqui e Nanda, né? E desde já quero agradecer a Deus. Está o irmão Edson ali, né? Sempre acompanhando com a nossa, não sei se nossa irmã Lili está aqui, mas eu acho assim muito lindo o ministério quando os pais estão perto dos seus filhos, acreditando, né, que o Senhor faz grandes coisas no meio de nós, quando esses instrumentos são tocados, quando essa voz tão suave chega a ter os ouvidos do Senhor. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo. Hoje a gente vai fazer uma meditação, fazer uma leitura maior. Queria que os irmãos estivessem ligados no espírito de oração. Essa noite é noite de cura, é noite de libertação. Se puder desligar essa luz, eu agradeço. É porque eu não enxergo muito, então com a luz eu fico cega. E aí eu louvo a Deus que eu ainda estou enxergando um pouquinho, né? E o óculos fica na gaveta. Então, quando botou a luz aqui, misericórdia. Está dando para todo mundo me ver por conta de algum... Não está transmitindo, né? Se tiver necessidade, tudo bem. Irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus. É muito bom a gente estar buscando todos os dias a presença do Senhor em nossas vidas. E quando a gente chega aqui, que a gente ajoelha e ora, que a gente escuta os louvores, a gente vê ainda mais a nossa dependência. Eu não sei o que seria de mim sem a presença de Deus em minha vida, e não sei se vocês também podem dizer isso nessa noite. Ai de mim se não fosse o Senhor em minha vida. Para mim, tudo o que eu tenho de mais precioso é a presença do Espírito Santo no meu coração. Porque com Ele no meu coração, com a presença de Deus em mim, eu tenho força para resistir às adversidades que a vida põe diante de nós. Eu tenho força no Senhor para acreditar que na minha casa vai tudo bem, que minha família pertence ao Senhor. Então, eu queria que nessa noite a gente pensasse nisso. Nós vamos ler a palavra, Êxodo 14, a partir do 10. E nós vamos entender por que nós precisamos exercitar a nossa fé. Porque senão, quando vier os balanços da vida, a gente pensa em desistir. Mas nessa noite, nós vamos sair daqui ainda mais fortes no Senhor. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus. E não há exército que possa se levantar e ser vencedor diante do exército de Cristo. Porque quando o general, ele está diante de nós podemos até ter que dar 7 voltas, 10 voltas em torno da muralha. Mas ela não ficará de pé, porque o maior dos generais se faz presente nesse lugar. Ele está aqui antes mesmo de nós chegarmos. O trono dele, ele não dorme nem cochila. Ele vela o meu e o teu sono, porque ele cuida daqueles que ele colocou aqui com uma missão. Amém? Eu não sei se é a mesma tradução, porque se não for, eu vou ler pelo telão, mas eu vou começar aqui, Êxodo 10, a partir do versículo 14. Um texto conhecido, né? Mas que tem uma profundidade.
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avisaram os egípcios que marchava na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque você nunca mais verá os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga a este povo que siga avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, que eu sou glorificado com a derrota de Faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente dele e pôs-se atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou do mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outras à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás dele até o meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez as rodas dos seus carros começarem a saltar-se, de forma que tinha dificuldade em conduzi-lo. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles e contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Amém? Que palavra, né, irmãos? Se terminasse aqui, a gente já tinha sido abençoado e já teria que sair daqui crendo que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Que eu possa vir diminuir e que o Senhor cresça, porque aqui, como nós dissemos no nosso lema do nosso trabalho de culto de rua, nós estamos aqui a serviço e não para ser visto. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus. Amados, essa passagem ela é muito conhecida. Acho que todo mundo que já leu a Bíblia várias vezes, começa sempre, quem segue uma ordem cronológica, não, mas quem segue a organização dos livros da Bíblia, vai começar em Gênesis e vai logo para Êxodo. Todo ano eu faço um propósito de uma leitura da Bíblia. Para a glória de Deus, acho que é o 5º ano que eu leio a Bíblia por inteira.
mesmo que essa leitura corrida às vezes me faz voltar novamente, porque tem passagens em épocas diferentes e que a gente precisa não perder de vista esse fato histórico. Mas assim, irmãos, hoje, na minha leitura, eu já sabia que eu ia trazer a palavra, então durante a semana eu comecei a pedir a Deus que Deus me desse uma palavra que trouxesse esperança à igreja. Às vezes a gente traz, muita pregação só, corrigindo, porque é necessária também, mas às vezes a gente precisa de uma palavra de esperança. E nessa noite, nessa passagem tão conhecida de todos nós podemos narrar rapidamente a situação, lá de Moisés. Todo mundo sabe, um egípcio que foi criado, um israelita que foi criado pelos egípcios, mas dentro dele morava já o código da eternidade do Senhor. E ele, depois de ter passado por tudo, ser criado pela filha de Faraó, ter passado por tudo aquilo, ele assim foi embora da sua terra, mas ali ele deixou seus irmãos, os israelitas que estavam ali servindo ao Faraó como escravo. Então, irmãos, o que nós queremos focar aqui é que durante aquele período, as pessoas se acostumaram com a escravidão. E isso eu quero começar dizendo nessa noite. Se você está acostumado em servir e ser escravo, nessa noite o Senhor quer te dizer que você só pode ser escravo de um Senhor só. E esse Senhor é Jesus, o general. Se você está sendo escravo de patrão, de patroa, não é a obediência e o cumprimento com suas tarefas, mas às vezes você se sente oprimido e você não tem força porque você coloca a sua fé naquele emprego, naquele lugar que você atua. E nessa noite o Senhor diz à sua igreja: não seja escravo, a não ser escravo livre, comprado pelo sangue do Cordeiro. Talvez eu e você sejamos escravos de um vício, sejamos escravos de uma dificuldade na nossa vida. E essa noite é noite de atravessar o mar. À direita vai ter um paredão de água e à esquerda outra. Porque quando a vara for tocada, o general vai dar uma ordem para atravessar. E fique atento, porque talvez essa noite você vai atravessar uma barreira que eu não sei qual é. Mas Deus vai te mostrar através do Espírito Santo. Basta você entender que essa palavra não é apenas uma história. É a palavra viva do Deus revelador. Ele deixou através dos seus profetas para que hoje, no dia 8 ou 9, para não me perder, 8 de março, na primeira igreja batista, 9, o Senhor falasse: olha, fiquem atentos, a minha palavra não mudou, e o mar da tua vida pode ser aberto. Aquele era um mar físico, mas hoje pode ser um mar espiritual. Semana passada foi pregada aqui que a gente precisa, na vigília, pastor, se andando e deixando as águas nos submergir, até o ponto da gente não ter mais controle sobre nós e o Senhor nos levar. Então, nessa noite nós vamos descer, mas nós vamos descer nos pés do Senhor, para que Ele nos eleve. E aí o que é que acontece? Narra aqui a história em Êxodo, que Faraó, a partir do 10, ele se aproxima, dos israelitas, e vê o povo que tinha saído. Moisés tentou de várias maneiras convencer o povo através de prodígios e milagres. E eu estudava Êxodo e falava assim: mas meu Deus, por que tanta praga, tanta coisa se passou para aquele povo ser liberto? Por que da primeira logo o Senhor não tirou o povo? Porque o Senhor precisava mostrar os seus milagres, testificar o poder dele. E ele endurecia o coração de Faraó. E quando vai para o último, que é a morte do primogênito, Faraó deixa o povo sair. Só que aí vai narrando o texto que Faraó, ele de repente, ele se arrepende. É como, se o estado foi dado com a permissão do Senhor, e ele libera o povo. Só que aquele povo, gente, ele era a fonte de renda daquele lugar. Eles trabalhavam duramente. Eles vendiam, a força de trabalho deles era doada. Era suor do rosto. Mas tem tanta gente que se acostuma com essa vida que tem saudade das cebolas do Egito. Nós, muitas vezes, nos reportamos a nossa vida escrava no mundo e diz: Deus, hoje que eu estou na igreja, eu sofro tanto, Senhor. Quando eu não era crente, você está se igualando àquele povo. Mesmo em escravidão, mesmo estando ali, sofrendo nas mãos dos feitores, daquelas pessoas que estavam ali a serviço do faraó, eles não queriam sair dali, eles preferiam estar servindo ali do que atravessar o deserto
para prestar culto ao Senhor. Talvez a gente até julgue, mas eles deveriam querer, mas eles tinham medo do novo, do que estava pela frente, do que iria lhe acontecer. Talvez esse medo está pairando aqui na vida de alguém. O Senhor está te convidando para avançar e você está acostumado com a cebola do Egito, dizendo, Deus, e se o Senhor manda, marche. A palavra diz, o Senhor te ordenou, avante. Não temas. Agora, se não é de Deus, ore. Porque se não é de Deus, não é para ir. Mas se for de Deus, Deus te honra, Deus me honra. Muitas vezes o que falta da gente é coragem. Crentes frouxos, medrosos. Deus quer homens fortes e mulheres fortes. Mulheres que o chicote está nas costas e ela está andando. Homem também. Então, se nós somos filhos do Deus vivo, não tem por que temer. O Senhor garante. E o povo ali temia. Porque eles não sabiam o que eles iriam encontrar. E aí eles prosseguem, eles acampam. Quem não conhece essa passagem, o povo chega a dizer no 12, deixa eu me reportar aqui se é no 12. Olha, no 11, olha o que o povo diz a Moisés, presta atenção. Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco tirando-nos de lá? A visão, gente, estava tão fechada que tinha a coluna de fogo e tinha nuvem. Era a presença do Deus vivo, protegendo, cuidando. E mesmo assim, o povo não tinha a visão aberta. E tem muita gente vindo para o culto, vindo para a igreja, cultuando, não perde uma reunião, mas a visão ainda está fechada. Nunca teve a experiência de sentir a presença do Senhor, seja através da coluna de fogo, seja através da nuvem. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos povo escolhido do Senhor. Nós temos que sair, sim, atravessar deserto, mas crendo que nós não vamos olhar para trás. Porque o passo que você deu para Cristo, você não pode voltar mais. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. O cântico diz isso, mas isso é uma verdade absoluta. Você não consegue mais viver longe da presença. Você pode tentar, mas você fica frágil, vazio, triste. Jovem, você sabe do que eu estou falando. Se você já passeou, se você sente aquele vazio. Quantas vezes você está lá fora e o Espírito Santo fala, teu lugar não é aqui não. Nós temos que ter visão que o Senhor está do nosso lado. O Senhor não desistiu de nós um só segundo. A partir do 12, Moisés ele vai tentando convencer o povo, né, falando para o povo das maravilhas que o Senhor tinha preparado para eles. Mas Moisés diz no 13, Moisés responde ao povo, não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem. O Senhor está dizendo para nós, eu vou pegar essa palavra e eu vou profetizar, como boca de profeta nessa noite, como serva do Deus vivo. E você recebe, não temas, não tenha medo, fique firme. E veja o livramento que o Senhor te dará hoje, porque você nunca mais verá os egípcios que hoje você vê. Amém? Nunca mais. Glória a Deus, irmãos. Os egípcios tentam nos cegar, mas o anjo, ele está pertinho. Os que acampam em torno de nós não vai deixar ninguém tocar em mim e você. Nós somos menina dos olhos de Deus, protegidos do Senhor. Nós somos nação santa, povo eleito, nós somos co-herdeiro de Cristo. Nós não devemos ter medo dos egípcios, porque o mundo é os egípcios e nós somos a igreja que vai avante, marchando e dizendo, agindo Deus, quem impedirá? O nosso general é Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Seja criança, seja jovem, seja homem ou mulher, Deus deu um ministério para mim e para você. E se você não está percebendo que Deus está te chamando nessa noite, é noite de você acordar. Desperta, tu que dormes. Deus quer te entregar algo novo. Você vai atravessar o mar vermelho nessa noite. Porque na hora que eu estiver lendo essa palavra, o Senhor está ministrando que o mar da minha e da tua vida, ele vai ser aberto.
E as paredes vão ser tão bem alinhadas, que você vai ver como muralha. E no meio estará a terra seca. Porque é Deus que fez e que desfez, que faz e que desfaz. Foi Ele que fez o mar. E até o vento e o mar lhe obedecem. Porque Ele está com as mãos estendidas sobre a terra. E a terra para Ele é como um grão de areia na mão. E nós somos as preciosidades que Ele colocou na terra. E os levantes são grandes. Os egípcios às vezes nos amedrontam. Mas eu quero te dizer que se você estiver com Ele, você sempre será mais forte do que o exército de Faraó. Louvado seja Deus. E Moisés ainda continua dizendo. Ele diz, não fique com medo. No 14 ele reafirma, o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Acalme-se. Meu coração e o teu andam muito aflito e a gente não vê as coisas. Sabe por que a gente não vê as coisas? Porque a aflição não deixa a gente enxergar o Senhor. O coração está tão aflito, se vai dar, se não vai dar, meu Deus, como vai ser? O Senhor, Ele está dizendo, acalme-se. Fique calmo. O que é ficar calma? É crer, é ter fé, é que o tempo não é nosso. A gente quer como a gente planejou. E o Senhor executa como Ele escreveu antes mesmo da gente nascer. Porque lá no livro da vida estava lá nosso nome. E lá tem nossa história, início, meio e fim. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. E é Ele que tem o livro selado. E ninguém pode tirar e nem colocar um nome sequer naquele livro. Porque foi Ele quem escreveu. E Ele é Deus. E acima dele não há outro Deus. Porque Ele é único. Ele é poderoso. E Ele está mandando você se acalmar nessa noite. Ele está dizendo, Ana, acalme-se. Acalme, o Senhor fará grandes coisas na tua vida. O Senhor está dizendo para a gente acalmar. Mas Deus, como é que eu vou acalmar? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, Senhor? Olha para a minha vida. Calma, eu vou te colocar contra a parede, eu estou te servindo. As orações erradas não terão resposta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, às vezes pede para nosso próprio deleite. Tu sabes o que é bom para tu, meu irmão? Não, mas o Senhor sabe. Se Ele sabe, Ele te dará no tempo certo. E o Senhor diz a Moisés, a partir do 13, Ele diz, olha, eu vou parafrasear. O que é que tu tem na mão? Moisés tinha o quê? Uma vara, né? Foi ela que o Senhor deu lá atrás para Moisés. Moisés disse que não ia porque não sabia falar. Deus colocou seu irmão do lado. Deus está falando contigo. Não vou não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada na igreja, não sei nem se eu tenho um dom. O Senhor não ia te colocar aqui para ser inútil. O Senhor pensou no teu dom antes de te mandar para a terra. Moisés era líder nato. Ele poderia ter no teu domínio da oratória, mas o Senhor tinha uma coisa. Ele conhecia o coração de Moisés, ele sabia o homem leal que Moisés era. Se teu coração é leal a Deus, o que faltar em ti, Ele completa. Ele levanta teu irmão, teu amigo, Ele levanta tua mãe, teu pai, mas Ele vai cumprir o que Ele colocou para tu. Porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele não é como nós, mentirosos, homens que mentem. Mesmo com Deus, às vezes a gente mente, mas o Senhor não nega a si mesmo. E Ele diz, pegue a vara, Moisés. E Moisés caminha. E mesmo assim, no 17 diz, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado na derrota de Faraó, e todo o seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Meus irmãos, analisa comigo. Começa a pensar na saída do povo, em tudo que tinha acontecido, tantas pragas, é água que se tornou em sangue, é gafanhoto, é rã, é morte do primogênito, enfim. Aquele povo via tudo aquilo, mas o Senhor tinha um propósito. Sabe por que o povo ainda tinha? O Senhor endureceu o coração de Faraó e pediu que... E Faraó perseguiu o povo porque Deus queria mostrar para os egípcios. Não era sobre Faraó que o Senhor queria falar. Não era sobre os egípcios. O Senhor queria mostrar para o povo dele o poder que há nas mãos do Senhor. Se os carros de guerra, se os cavaleiros, se toda aquela multidão de soldados não perseguisse, como era que os egípcios iam ver o mar abrir? Talvez não precisasse nem atravessar por mar nenhum. Eles iam contornando e iam chegar no lugar que o Senhor quisesse que eles chegassem. Às vezes, a tua vida no deserto é porque o Senhor quer te mostrar e me mostrar o poder dele.
E às vezes a gente passa luta, passa privação, é levante. Tudo tem propósito se você estiver alinhado com Cristo. Se estiver em pecado, é consequência. Mas se estiver bem com Deus, Deus cuida de nós no deserto. Ele providencia no deserto o alimento. Ele providencia no deserto o aquecimento à noite, porque lá é muito frio. Durante o dia ele põe a nuvem, mas ele não vai me tirar e te tirar do deserto, que é permissão dele, porque ele tem algo a cumprir. E os cavaleiros vêm e o Senhor, eu achei lindo quando fala aqui a partir do versículo 18, que quando ele coloca, eu vou falar e os irmãos vão saber de onde eu estou falando, que eu fiz a leitura, quando diz assim, e a nuvem se retirou para trás. O Senhor deu uma ordem, né? E a nuvem foi retirada para trás, para que aquele lugar se escurecesse para trás e criasse luz para a frente. Nessa noite, o Senhor está colocando luz para clarear a tua vida e a minha. A chama do Deus vivo está nesse lugar clareando tua mente. Não é uma luz que você vê, mas é uma luz que vai trazer clareza no teu entendimento. O deserto é quente e é grande para atravessar, mas a luz que clareia a tua mente é a luz que o Senhor colocou. Para trás dela, o Senhor coloca a nuvem para escurecer os ataques do maligno sobre a minha e a tua vida. Porque às vezes o exército de Faraó está vindo com força e a gente faz como a mulher de Ló. A gente olha para trás. O Senhor está dizendo para a igreja dele, nessa noite, para cada jovem, cada visitante, fique atento, não se distraia, acalme-se. O Senhor vai fazer maravilhas na tua vida, mas você precisa estar entendendo o propósito dele. Está doendo para sarar, porque às vezes a dor é profunda, mas é para depois você olhar para a cicatriz e ter testemunho, e dizer para o outro, eu também passei. Você vai ter empatia de tratar do outro, porque você sabe o que é sofrimento, mas você só quer andar no bem bom, na zona de conforto, né? A gente não quer mar revolto, ninguém quer luta, mas se o Senhor tiver de cumprir algo, Cristo, cumpra a tua vontade em mim. Se for para ser a tua vontade, me dá entendimento. Coloca a nuvem, Senhor, me dá clareza na minha mente. Estou com dificuldade, preciso corrigir. O Senhor nessa noite, é noite de cura, é noite de libertação. Ali tinha muita gente murmurando. Mas foi por falta de túmulo lá, Moisés? Porque não deixou a gente morrer logo lá? Aí a gente fala assim, eu vou falar agora como se a gente estivesse no deserto aqui. A gente fala assim, não era para ir para a igreja, me chamou tanto. Eu me converti ao Senhor, cheguei lá na igreja, uma fuxicada, um falatório, irmão querendo derrubar irmão. Irmão, nós somos humanos, falhos, nós nos completamos no outro. Se teu irmão está em falha, ore por ele. Nós somos um só em Cristo e corpo adoece o dedo e dói o corpo todo, mas o Senhor é Deus para nos mostrar com entendimento o que Ele quer para nós. E caminhando, porque o horário avança, isso é importante. O Senhor endurece o coração, aí lá no 20 vai falar que os egípcios e os israelitas, né? Teve o que ali? Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas, como eu acabei de falar, no 21. Aí vem a hora dos egípcios e dos israelitas ter o maior sinal, talvez de todos que eles já tinham passado. Diz no 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou terra seca. Com forte vento oriental, ele soprou toda aquela noite e as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede de água à esquerda. Tendo uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. Porque quando o Senhor quer, até o mar se abre para o povo dele passar. E não há nada mais sublime do que a gente comemorar a vitória depois de uma grande luta e testemunhar. Porque os egípcios, eles devem olhar para trás e muitos ainda dizer, abriu, mas os outros vão passar do mesmo jeito. Isso chama-se falta de fé no Senhor. Com o mar aberto, você viu o Senhor abrir o mar para você.
naquela causa que você colocou. Você está com o mar aberto, mas você está mais de olho no egípcio que vem atrás do que na maravilha que o Senhor colocou diante de você. Olhe para frente, meu irmão. Porque o mar abriu, foi para frente, para você caminhar. Não olhe para a cebola do Egito, para os egípcios que vêm te seguir. Porque o que é que acontece aqui, irmãos? O que é a coisa mais linda que acontece aqui? O Senhor honra o seu povo. O Senhor honra quando, a partir do verso 24, que diz que no fim da madrugada, no alto da coluna de fogo, de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Deus vai confundir a cabeça dos inimigos para ele não alcançar a gente. Ele vai pensar que está indo para frente, ele está indo para trás. As rodas do carro vão se soltar, eles não vão ter direção, porque o Senhor, ele já cortou o laço. O Senhor no Salmo 42, quando está ali, Davi, né, Salmo 42, no perdão, é isso mesmo, Salmo 42 fala, o Senhor corta o arco, despedaça a lança e queima os carros a fogo, para que nós olhamos e cremos que o Senhor é Deus. E Ele agora completa o milagre. Para finalizar a pregação, a reflexão. Ele começa a partir do 26, dizer, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, os teus problemas, os levantes de Satanás sobre a tua vida. Nessa noite o Senhor está dizendo, as águas vão voltar sobre esse problema, sobre esses carros de guerra que está tentando destruir tua paz interior. Porque quando o Senhor mexeu com os carros de guerra, começou a despedaçar, os egípcios se sentiram confusos. As águas, no versículo 28, diz que as águas foi voltando para os seus lugares. Porque Deus abriu o mar e Deus fechou, porque Ele é Deus. A hora para abrir e a hora para fechar. E se Ele tiver plano sobre as nossas vidas, Ele sabe a hora de abrir e de fechar. Porque quando Ele abre, que a gente atravessa, o inimigo não pode nos alcançar. No 29 diz que os israelitas atravessaram pisando em terra seca. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tendo uma parede de água, irmãos, protegendo eles, à esquerda e à direita. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. O Senhor quer me salvar e te salvar nessa noite. Os egípcios não vão vencer sobre nós, porque sobre nós estão as armaduras de Deus, de Efésios 6. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Amigos, nós não temos prazer na morte, mas o Senhor sabe quem deve viver e quem deve morrer. Porque Deus conhece o coração obstinado dos homens. E Ele tem um povo eleito. Deus elegeu uma igreja na terra. E como ouvirão se não há quem pregue? Como vamos trazer de volta para a casa do Senhor as ovelhas que estão perdidas se a gente não ir para fora da igreja pregar a palavra? Mas para isso precisamos desse alimento. Quando tu encontrar lá fora um endemoniado que tu tiver no evangelismo de rua ou na visita, você tem que ter autoridade de lembrar do que o Senhor abriu um mar. Imagina expulsar um demônio. O Senhor é Deus sobre tudo. E por fim, para glorificar o nome do nosso Deus, para tributar a Ele com essa noite de glória, Israel viu o grande poder do Senhor. O Senhor é poderoso. Contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Meus irmãos, confiemos no Senhor. Que não sejamos homens e mulheres sem fé. Que possamos nessa noite olhar para o mar aberto, atravessar o mar e saber que nós não estamos sozinhos. Que as águas vão se fechar e matar os nossos inimigos. Mas nós vamos cantar como Miriam cantou e dançou agora. O ministério de louvor vai subir aqui. E nós vamos agradecer, porque nós atravessamos junto com Israel. Nós já atravessamos o mar. E agora nós vamos tocar o tamborim e a flauta. Hoje nós vamos tocar o teclado, a bateria, o baixo ou a guitarra. Eu não entendo muito do que Mateus está tocando, mas enfim. O que vai ser tocado aqui é os instrumentos para tributar a travessia. Saia daqui falando, eu atravessei. Porque hoje a palavra do Senhor entrou no meu coração. E os inimigos egípcios não têm poder mais sobre mim. Sairemos daqui nessa noite, né? Com essa crença. Depois que
o Ministério de Louvor louvar 2 cânticos. Nós vamos fechar com a oração. Eu queria pedir ao nosso pastor, né? Ele fala, termina, irmã, mas eu acho que é importante o nosso pastor trazer essa palavra final de oração, como anjo dessa igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor te ajude a atravessar, que o Senhor não te deixe desanimar e nem ter saudade das cebolas do Egito. Já deixe para a Unijovem que amanhã, 9 horas, nós teremos EBD e eu conto com todos vocês.
te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, filho, ninguém impedirá. E se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Ou se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. Pois eu estou contigo, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Oh, espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre.
Graça e paz, irmãos. Estava falando com o irmão Edson, que vontade de uma vigília, irmã Ana. Como Deus tem sido gracioso, irmão. Louvamos a Deus por esse culto de hoje, pela palavra, pelo ministério de Azael. Que Deus abençoe grandemente. E como é bom estarmos aqui. Nesse mesmo clima, eu quero te convidar a continuar a fazermos agora essa oração, certo? Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele nos deu aqui. E se você entrou aqui nessa noite, não entrou em vão. Você veio passar um momento com o dono de tudo, o Senhor de todas as coisas, o Deus bendito, aquele que tem imortalidade nas suas mãos, aquele que um dia morreu, mas hoje está à direita do Deus Todo-Poderoso. E Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Quero te convidar a orar agora. Quero que você ponha a mão no seu coração e peça a Ele: Senhor, enche minha alma, enche minha alma, enche a minha alma, enche a minha alma dessa presença, Senhor. Enche a minha alma, Senhor, dessa graça. Que o teu louvor penetre no meu íntimo, Senhor. Quero andar na tua presença. Oh, meu Deus e Pai, te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, Pai. Como foi bom estarmos aqui, Senhor. Pai, eu te peço, meu Deus, pelos teus filhos, Pai. Te louvo, meu Deus, pelos teus filhos. Abençoe esse grupo, meu Pai. Onde eles irem, meu Deus, que essa graça, essa unção possa estar acompanhando. Eis aqui teu povo, a tua igreja, Pai, com as mãos no seu coração. Oh Deus, suplicando, meu Pai, que o Senhor venha penetrar no mais fundo. Oh Deus, dando-lhes dessa presença graciosa. Oh Pai, te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor nos deu. E rogamos que sobre nós seja a graça do Senhor nosso Deus. Que sobre nós sejam as bênçãos do Senhor nosso Deus. E que sobre nós, Senhor, sejam as tuas muitas misericórdias, Senhor. Te louvamos no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante a luz do vosso rosto e vos dê a paz. Amém? Estamos despedidos. Passar para, enquanto o ministério, os irmãos cumprimentam uns aos outros, nossa irmã vai estar cantando o último louvor. Fabrício, me espera. Fabrício, me espera. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença
sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu tive um novo coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e age outra vez o meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. A batidinha. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. 1000 graus.